A jornada de Abraão de Ur às terras de Canaã foi um momento crucial na história da fé, quando Abraão obedeceu ao chamado divino e deixou sua terra natal. Ele abriu caminho para a aliança de Deus com o seu povo. As etapas do cativeiro de Abraão revelam um salto de fé, confiança e coragem. Se você está enfrentando momentos de decisão importante na sua vida, este estudo bíblico sobre o chamado de Abraão pode trazer luz e sabedoria para o seu caminho. Nossos ensinamentos nos levam a crer no poder transformador da fé e a confiar nas promessas de Deus. Em meio a desafios, a fé de Abraão se destaca como um exemplo inspirador de perseverança e obediência. Nosso estudo aprofunda na história de Abraão, buscando compreender as motivações e os impulsos por trás da sua jornada. Que a história de Abraão inspire e fortaleça sua fé, impulsionando você a seguir em frente em direção às promessas de Deus. Abraão, ou Abraão, era um homem de fé que viveu há muitos anos atrás. Ele nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, mas um dia Deus o chamou para deixar sua terra natal e ir para Canaã, uma terra que Deus havia escolhido para abençoar seus descendentes. Ur era uma grande cidade naquela época, um lugar movimentado e cheio de coisas. Mas Abraão sentiu no coração um desejo de algo mais, uma busca por uma vida com propósito e significado. A promessa de Deus ecoava em sua mente, prometendo bênçãos para ele e para seus descendentes, para sempre. A fé de Abraão era forte, mas não era perfeita. Havia medos e dúvidas em seu coração, assim como nós podemos sentir em momentos de grandes decisões na nossa vida. Abraão estava deixando tudo de azide, familiares, amigos, costumes e segurança para seguir em frente para um lugar que não conhecia. Era um grande desafio. Deus o chamou. Mas quem era Deus para Abraão? Deus se revelou a Abraão em um sonho e lhe prometeu que o tornaria um grande líder, abençoado com muitos descendentes, terras e riquezas. Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão acreditou nessas promessas e teve fé em Deus. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas a promessa de Deus era muito importante. A jornada de Abraão de Ur a Canaã representou um salto de fé. Abraão deixou a terra que conhecia para confiar em Deus e em sua promessa. Foi um passo arriscado, mas também foi um momento de grande aprendizado e crescimento para Abraão. Essa jornada nos ensina que a fé em Deus requer coragem para seguir em frente, mesmo quando não sabemos ao certo o que o futuro nos reserva. Deus chamou Abraão para uma aventura, uma jornada sem mapas nem roteiros, uma aventura de fé. Ele o chamou para um lugar que Abraão não conhecia. Abraão teve que confiar em Deus para liderá-lo, guiá-lo e protegê-lo. A fé de Abraão foi colocada à prova em cada passo da jornada, mas ele seguiu em frente confiando em Deus. Abraão obedeceu à voz interior, que era a voz de Deus, e partiu em direção ao desconhecido. Acompanhado de sua esposa Sarai, sobrinho Ló e de seus pertences, ele se preparou para a grande jornada. Naquele tempo, viajar era algo perigoso, mas Abraão, com fé em Deus, reuniu coragem e liderou sua família rumo ao chamado divino. Abraão viajou por muitos anos até chegar a Canaã. Durante a jornada, ele enfrentou dificuldades como a falta de água, de comida e o perigo de ser atacado por pessoas más. Mas Abraão nunca perdeu a fé em Deus. Ele confiou na promessa de Deus de protegê-lo e de abençoá-lo. Abraão e sua família se estabeleceram em Canaã, onde Deus cumpriu suas promessas. Abraão teve muitos descendentes, como Deus havia dito, e sua família se tornou um grande povo. Deus cumpriu sua promessa a Abraão de fazer dele um pai de muitas nações. Deus honrou a Abraão, o chamou por outro nome
o chamou de Abraão, que significa pai de muitas nações, porque Deus havia abençoado Abraão com muitos descendentes. Abraão se tornou o patriarca de Israel, o ancestral de um povo que Deus escolheu para ser seu povo. Deus cumpriu sua promessa a Abraão de que seus descendentes seriam numerosos, como as estrelas do céu e a areia do mar. Através de Isaque, Jacó, José e seus descendentes, Abraão teve muitos netos, bisnetos, tataranetos e muitos descendentes. Abraão teve fé em Deus e confiou nas promessas divinas. Ele acreditou que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Abraão confiou em Deus mesmo quando as circunstâncias pareciam desafiadoras e quando ele não entendia completamente os planos de Deus. A fé de Abraão se baseou em sua intimidade com Deus. Ele orava e falava com Deus, buscando a direção e o conforto de Deus em momentos de dificuldade. Abraão reconheceu a Deus como o Criador e Senhor do universo e acreditou nas Escrituras sagradas que Deus havia inspirado. Abraão ofereceu sacrifícios e construiu altares para adorar a Deus, demonstrando sua fé e gratidão a Deus. Ele reconhecia a Deus como o dono de tudo e oferecia os melhores animais para Deus, mostrando sua fé e submissão a Deus. A história de Abraão nos ensina lições valiosas sobre fé, obediência e confiança em Deus. A fé de Abraão se destacou em sua jornada de fé, mesmo com medos e dúvidas. Abraão demonstrou fé inabalável em Deus, mesmo em momentos de grande desafio. A fé de Abraão se baseou em sua intimidade com Deus. Ele buscou a Deus em oração e estudo das Escrituras, confiando na sua palavra. A fé de Abraão teve recompensa. Deus cumpriu suas promessas e abençoou Abraão e sua descendência, como havia sido prometido. A fé de Abraão continua a inspirar e fortalecer cristãos ao longo da história, mostrando o poder da confiança em Deus. Canaã era a terra prometida a Abraão e seus descendentes. Era a terra onde Deus havia dito que a família de Abraão se tornaria um grande povo, e onde seus descendentes teriam muitas bênçãos. Canaã era uma terra fértil, com rios, vales e planícies que ofereciam boas condições para a agricultura e criação de gado. Os habitantes de Canaã eram povos antigos, como os cananeus, que adoravam ídolos e praticavam costumes diferentes da cultura de Abraão. A conquista de Canaã foi um processo gradual, pois Abraão e seus descendentes não conseguiram conquistá-la de uma vez. Eles viveram por um tempo entre os cananeus e só conseguiram conquistar a terra várias gerações depois. A herança de Canaã incluía não apenas a terra, mas também as bênçãos que Deus havia prometido a Abraão, como a aliança e a descendência prometida. Deus prometeu que tornaria Abraão em um grande povo e abençoaria seus descendentes para sempre. Abraão via em Canaã a realização das promessas de Deus, pois era a terra onde Deus havia dito que seus descendentes se tornariam um povo numeroso e abençoado. Em suma, Canaã era a terra da aliança, a terra onde Deus havia prometido abençoar Abraão e seus descendentes para sempre. Era a terra onde a história do povo de Israel se iniciaria. Abraão e sua descendência viriam a possuir Canaã, herdando as bênçãos de Deus. Conhecer a história e a importância de Canaã ajuda a entender melhor a história de Abraão e a aliança de Deus com o seu povo. A conquista de Canaã foi um momento importante na história de Israel, pois marcou o início da posse da terra que Deus havia prometido a Abraão e seus descendentes. Os líderes e profetas de Israel, como Moisés, Josué e Davi, lideraram o povo em direção à conquista de Canaã, lutando contra os cananeus e estabelecendo cidades e vilas. A herança de Canaã foi um processo que se estendeu por várias gerações,
pois os descendentes de Abraão não conseguiram conquistar a terra de imediato. Eles viveram por um tempo entre os cananeus, se aliando a eles, e apenas conseguiram conquistar a terra séculos depois. A herança de Canaã representava a aliança de Deus com o povo de Israel e as bênçãos que Deus havia prometido a Abraão e seus descendentes. Deus prometeu que tornaria Abraão em um grande povo e abençoaria seus descendentes para sempre. A herança de Canaã era a realização das promessas de Deus a Abraão, pois era a terra onde Deus havia dito que seus descendentes se tornariam um povo numeroso e abençoado. O chamado de Abraão para deixar a terra de Ur e ir para Canaã foi um momento crucial na história da fé. Abraão respondeu ao chamado divino, confiando na promessa de Deus de fazê-lo em um grande líder com muitos descendentes, terras e riquezas. Sua jornada de fé inspirou gerações de cristãos a seguirem em frente em direção às promessas de Deus. A história de Abraão nos convida a refletir sobre a nossa própria fé e obediência à vontade de Deus. Que a trajetória de Abraão seja um farol de esperança e fé para todos nós, guiando-nos rumo às promessas de Deus. Abraão, o patriarca da fé, nos ensina que a fé em Deus requer coragem para seguir em frente. Mesmo em meio a desafios, sua jornada de fé nos convida a confiar em Deus, buscando a sua orientação e proteção em cada passo do caminho. Abraão deixou um legado de fé e obediência que ecoa ao longo da história. Que a sua trajetória inspire a todos a responder ao chamado divino com confiança e determinação, confiando na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Se você gostou deste estudo, não deixe de curtir o conteúdo e compartilhar com amigos e familiares. Mantenha-se conectado para receber novos estudos bíblicos. Deus abençoe você e até o próximo estudo.